Vamos nessa, meus queridos, seguindo com vocês aqui então, no nosso projeto Última Jornada, dentro desse bloco, a gente agora vai falar de negações, negações das categóricas, e aí vocês vão ter que ficar atentos, porque como eu estou falando para a Sebrasp, vai chegar num momento aqui que não tem como eu passar paninho e fingir que tem coisa que não acontece nas provas deles, tá bom? Então, fiquemos atentos. E olha, é uma fala muito direcionada para o perfil do Sebrasp, tá bom? Para outras bancas, a gente tem bancas que não vão polemizar ali algumas partes, mas muito cuidado, porque é uma fala bem direcionada para o perfil do Sebrasp, tá bom? Vamos lá. Sentença da forma todo A é B. Em termos de negação, eu vou trazer para vocês um exemplo que eu uso ao longo de anos e que eu acho que didaticamente ele é perfeito, tá? Só para a gente entender, a gente começar a organizar algumas ideias. Então vocês vão olhar para mim aqui essa frase, olha, que diz que todo número primo é ímpar. Todo número primo é ímpar. Ok? Eu quero que você determine para mim o valor lógico dessa proposição. Então preste atenção. Cuidado para não emocionar. Ah, o todo é um nenhum com um não. O todo vira sim então. Esse todo pode virar ou. Eu posso representar um conjunto dentro do outro. Calma. Eu estou pedindo só o valor lógico. Né? Porque começa uma metralhadora de não, então é o que eu sei isso. Então vamos organizar. Todo número primo é ímpar. Essa sentença é verdadeira ou é falsa? Brunão, cara, estou pensando aqui, o 3. O que é número primo mesmo? Número primo é aquele número que vai ser divisível só por 1 e por ele mesmo. Fechado? Então, todo número primo é um número que tem apenas 2 divisores. O número 1 e ele mesmo. Então, posso dizer que todo número primo é ímpar? Bom, eu estou pensando aqui no 3, né? O 3 é primo e é ímpar. O 5 é primo e é ímpar. O 7 é primo e é ímpar. O 11 é primo e é ímpar. O 13 é primo e é ímpar. O 17 é primo e é ímpar. Eu posso aqui agora passar o resto da minha vida te mostrando números que são primos e que são ímpares. E a gente consegue demonstrar matematicamente que eles são infinitos. Tem infinitos números primos que são ímpares. Só que não é pelo fato de eu ter um número infinito de números primos que são ímpares que essa frase é verdadeira. Por quê? Porque eu tenho um cara que fura essa regra. Qual que é o cara que fura essa regra? O número 2. O número 2 é um número que é primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O número 2 só é divisível por 1 e por 2. Só que o 2 não é um número ímpar. Então, a sacada que eu estou trazendo para vocês aqui, ela foi uma sacada que eu usei para justificar, na prova do INSS 2016, uma das questões, que foi a questão de conjuntos que a gente até resolveu aqui no curso, mas porque eu recebi mensagens de alunos dizendo o seguinte: Bruno, a questão ela tem que ser anulada porque é uma sentença que pode ser verdadeira e falsa. Gente, isso não existe do ponto de vista lógico. Eu não tenho como criar para você uma proposição que pode ser verdadeira e falsa, porque a justificativa que às vezes que a gente pega é assim, porque, Bruno, depende. Você está pedindo para verificar se essa frase é verdadeira ou falsa? Depende. Depende de quê? Não, depende, porque, se for o 3, a frase é verdadeira, mas se for o 2, a frase é falsa. Cara, não tem esse negócio do depende. Então, veja, pode valer como regra, igual eu falei para vocês, para 1 milhão de casos, ou para infinitos casos, mas se eu tiver um que furou a regra, a frase é falsa. Não tem essa história de, não, mas ela pode ser verdadeira e pode ser falsa também. Não. É verdade que todo número primo é ímpar? Não. Mas por quê? Porque tem o 2. Mas e aqueles casos que funcionam? Essa frase não é verdadeira. Essa frase é falsa. É correto dizer que todo número primo é ímpar? Não. Eu tenho o 2, que funciona como um cara que foge à regra. Então, vocês vão entender onde eu quero chegar. Se essa que está aqui for a minha sentença A, vejam para mim se essa que está aqui pode ser a negação de A.
nenhum número primo é ímpar. Para quem já sabe a regra, beleza, né? Eu estou preocupado nesse momento, principalmente com quem não sabe ainda a regra de negação. Então, ó, quero que você, mesmo sem eu ter te apresentado ainda a regra, que você investigue. Se você acha que esta sentença que está aqui, ela pode representar a negação dessa. Ou mesmo essa que está aqui, ó. Todo número primo, ó, todo número primo não é ímpar. Todo número primo não é ímpar. Vejam. Não é para você chegar e dizer, não, Bruno, a negação é essa. Eu não quero que você apresente para mim a regra correta, caso você já saiba. Eu quero que você entenda o porquê de um mantra que eu vou repetir aqui ao longo das nossas aulas. Tem um mantra que eu vou ficar repetindo sobre negação do todo. Eu quero que você tenha mais uma vez a oportunidade de entender a lógica desse mantra que eu vou repetir tanto. Pessoal, quando a gente começou a estudar as tabelas verdade, isso lá no início do curso, quando eu falei com vocês sobre a tabela do não, o que a gente viu sobre a ideia de negação? Eu só posso negar uma verdade contando o quê? Uma mentira. Não foi isso que a gente já combinou? Eu te expliquei lá, te dei exemplos. Se eu nego uma verdade, a negação de uma verdade se torna uma mentira. E a negação de uma mentira se torna uma verdade. Já falei para vocês que a gente não pode negar uma verdade, não posso negar uma verdade concluindo uma outra verdade, assim como eu não posso negar uma mentira concluindo uma outra mentira. Então, sobre essas situações que eu criei aqui, você nem precisa ter conhecimento da regra. Lembra que eu falo com vocês que o estilo de prova de vocês, o certo e o errado, você pode até não saber qual que é o certo, mas se souber que está errado, isso já é o suficiente? Você pode até nesse momento, caso nunca tenha estudado isso, não saber a regra de negação, mas você tem obrigação de saber que essa frase não pode ser negação dessa e que essa frase não pode ser negação dessa. E por que que não? Porque se a gente acabou de verificar e esta sentença que está aqui é falsa, essa sentença é falsa. Como que eu nego uma frase que é falsa? A negação de uma frase que é falsa, ela tem que ser necessariamente verdadeira. Eu não posso negar uma mentira contando uma outra mentira. E qual que é o valor lógico dessa sentença aqui? Quando eu digo para vocês que nenhum número primo é ímpar, julgue para mim, determine para mim o valor lógico dessa sentença. Nenhum número primo é ímpar. Essa sentença é verdadeira ou é falsa? Nenhum número primo é ímpar? Isso é falso. Por quê? Aí a gente usa contra-exemplo para mostrar que é falso. Essa ideia ela é muito importante dentro do perfil do edital de vocês. Talvez você aí do outro lado nem esteja se dando conta em como eu estou tentando rechear essa aula. Mas a ideia do que eu estou trazendo para vocês aqui, de citar, por exemplo, o contra-exemplo, isso é muito cara do edital de vocês. Então, por que essa frase que está aqui é falsa? Porque eu posso criar um contra-exemplo. Nenhum número primo é ímpar, essa sentença é falsa por quê? Porque tem o 5. Pô, 5 é um número primo que é ímpar. 7 é um número primo que é ímpar. 11 é um número primo que é ímpar. Então, dizer que nenhum número primo é ímpar, isso aqui é falso. E essa aqui de baixo? Essa aqui de baixo. Todo número primo não é ímpar. Qual que é o valor lógico de todo número primo não é ímpar? Todo número primo não é ímpar? Não, isso é falso. Por que é falso? Não, porque o 5, pô. 5 é um número que é primo e que é ímpar. 7 é um número que é primo e que é ímpar. E é claro que ela tinha que ser falsa. Até porque, pelo que a gente já viu nessa aula mesmo, essas duas frases aqui, olha, elas são idênticas. O todo junto com o não é o nenhum. Então, o que eu afirmei aqui em cima, eu estou reafirmando aqui embaixo. E se aqui eu tinha visto que era falso, é claro que eu tinha que concluir que aqui também era falso. E no fim das contas, o que eu quero que você entenda? Que essas duas aqui não podem ser negação dessa que foi apresentada aqui em cima. Apesar de, na base da intuição, você tem que rezar para vir um negócio desse aqui na prova. Porque você pode ter certeza que uma situação como essa que está aqui tira vários paraquedistas da sua concorrência.
Porque é muito natural para um candidato que cai de paraquedas aceitar, sem lógica alguma. E aí vai sair pelos corredores dizendo que, nossa, mas esse conteúdo não tem lógica. Não tem lógica o tanto de asneira que a gente escuta por aí às vezes. Todo número primo é ímpar. Ah, eu vou desmentir com nenhum número primo é ímpar. Qual que é a lógica dessa justificativa? Você não tem amparo teórico para dar certeza disso? Eu tenho certeza que não é negação. Por quê? Porque se essa que está aqui é falsa, a negação de uma frase falsa tem que ser necessariamente o quê? Tem que ser necessariamente verdadeira. Aí você está justificando com base em teoria. E aí você, espero eu, consegue entender o porquê do mantra que eu tanto repito. Não se nega todo com todo, não se nega todo com nenhum, não se nega nenhum com todo, não se nega nenhum com nenhum. Por quê? Eu tenho aqui exemplo. Porque não vale como regra. É isso, a gente está em busca de regras. Situações que sempre deem certeza. Eu quero regra, uma regra de negação que sempre vai dar certo. Dá para negar sempre o todo com nenhum? Não dá. Você pode até criar alguma situação pontual, preste atenção nisso que eu vou falar. Você pode até criar uma situação pontual. Brunão, cara, mas isso acontecia muito no presencial. Brunão, cara, mas eu inventei um exemplo aqui que tem o todo e a frase com o todo é falsa. E aí eu criei uma com nenhum, que o nenhum ficou verdadeiro. Aí é uma situação pontual. Não é regra, entende? Eu estou em busca de uma regra. Sempre que você virar assim, mas por que não pode negar o todo com nenhum? Olha, porque eu estou te dando um exemplo simples em que eu tentei negar o todo com nenhum e eu não saí do lugar, porque eu não neguei. Se essa frase é falsa e se essa aqui é falsa, ela não pode ser negação. Então, se eu já tenho um caso que furou a regra, aquilo deixa de ser regra. Perfeito? Eu não posso negar todo com todo, não posso negar tudo com nenhum, nenhum com todo e o nenhum com nenhum. E aqui tem um exemplo, perfeito? Tentei negar o todo com nenhum. Essa frase era falsa, essa aqui continuou falsa, então eu não neguei, do ponto de vista lógico. Tentei negar o todo com o todo. Essa era falsa, continuou falsa. Vale como regra? Não, já não vale, porque eu criei uma situação que não deu certo. Aí, a gente traz o que é o correto do ponto de vista lógico. Você vai guardar para mim que, para você desmentir algo que seja válido para todos os elementos, basta você achar o quê? Pelo menos um que não atenda aquela característica, certo? Porque aí não tem jeito. Assim, você sempre vai conseguir desmentir. Você sempre vai conseguir girar a chave. Você sempre vai conseguir alterar o valor lógico. Então, a negação correta dessa sentença, então, ó, isso aqui eu vou riscar, tá bom? Ó, essas negações, elas não existem, aquilo não é negação, perfeito? Então, a negação daquela sentença ali é o algum. Algum aluno, desculpem, algum número primo não é ímpar. Ok? Algum número primo não é ímpar. Pelo menos um número primo não é ímpar. Pelo menos um número primo não é ímpar. Número primo que não é ímpar. Existe número primo que não é ímpar. Ok? Fechado? E é aí, gente, que eu tô falando. O cara pode trazer uma negação de categórica numa questão que não seja de negação de categórica propriamente dita, mas que a ideia que eu tô te mostrando aqui, ela vire justificativa. Aquela questão de conjuntos que a gente teve na prova do INSS 2016, ela tem amparo lógico no raciocínio que eu tô te mostrando aqui. A gente já resolveu essa questão no curso. E qual que foi a justificativa que eu dei para vocês lá? Eu falei assim, olha, ali ele está colocando uma regra geral. Ele está colocando como se sempre aquilo ali acontecesse. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar encontrar um exemplo para ir contra. É a ideia disso que está aqui na prática. Se você tem uma ideia que ele quer comprovar que vale para todos, se você encontrar uma situação que fure a regra, aquilo é suficiente para você invalidar. Gente, a gente já usou o raciocínio do todo quando a gente estava estudando tautologia.
Quando a gente estudou tautologia, você se lembra daqueles casos em que eu falava assim, vamos tentar ir pelo caminho contrário? Se ele está falando que é verdadeiro, vamos tentar arrumar um jeito de fazer aquilo ali ficar falso? É isso aqui, gente. Na prática, como resolução de exercício. Se eu estou te dizendo que o que quer dizer que é tautologia? Dizer que é tautologia é dizer que em todas as vezes aquela proposição vai ser verdadeira. Ela sempre vai ser verdadeira. O que a gente tenta fazer? A gente tenta desmentir aquilo. A gente tenta mostrar que vai ter alguma situação para a qual aquela sentença não vai ser falsa. É a aplicação disso daqui. Perfeito? Então, a ideia da negação do todo, a ideia da negação das categóricas, ela é vital para quem estuda lógica matemática. Primeiro, que pode vir como uma questão clássica, como o raciocínio que a gente está abrindo aqui, ele pode expandir a sua mente como estratégia de resolução de questão. Fechado? Então, é regra. E vai ser mais lindo ainda quando a gente conseguir colocar isso tudo no papel, essas demonstrações no papel, que é o que a gente vai fazer na lógica de primeira ordem a partir do próximo encontro. Que aí a gente vai ver que, só para dar um spoilerzinho, a gente já viu que o todo, isso a gente viu nessa aula, que o todo ele vira um cientão, não é? E sentença do tipo todo A é B é sentença do tipo se X é A, então X é B. Não foi isso? Como que a gente nega cientão? Lembra daquela aula que eu fiz de revisão de negação do cientão? A negação de cientão a gente faz com conectivo E, não é? O algum traz ideia de quê? O algum traz ideia de E. Tá tudo linkado. Se a gente conseguir juntar todas essas peças, ninguém derruba vocês. O todo ele não é um cientão? A negação de um cientão não é um E? O algum é um E. E a gente vai confirmar isso no nosso próximo encontro. Num primeiro momento, a gente está lidando só com as palavras, tá? Porque o que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula é a simbologia disso, tá? A gente, nesse encontro, não está muito preocupado em simbolizar essas proposições. Mas a gente vai simbolizar. E na simbologia, a gente vai ver essas regras se encaixando e justificando o que eu estou colocando para vocês aqui hoje. Então, ó, todo A é B, a gente vai desmentir com sentença do tipo algum A que não é B, e vice-versa. O algum A que não é B, eu vou desmentir com um todo, certo? Então, são duplas, né? Apesar de nesse quadro aqui eu colocar para vocês 4 regras, ok? Apesar de colocar para vocês aqui 4 regras, são 2 apenas. Porque o todo A é B, eu desminto com o algum A que não é B. O algum A que não é B, consequentemente, eu desminto com o todo A é B, certo? É via de mão dupla. E a gente vai ver aqui a negação do nenhum com o algum e do algum com nenhum. Vamos devagar, eu tenho que abrir um parênteses aqui. Eu não sei nesse momento aqui, então, ó, agora já está confirmado que para você desmentir algo que seja válido para todos, você tem que achar algum elemento para o qual aquilo não funcione. Eu vou chegar para vocês aqui agora e falar assim, olha, todos os alunos que estão assistindo essa aula irão fazer prova para o concurso do INSS para a cidade de Brasília. Irão concorrer a uma vaga para a cidade de Brasília. Ou para a cidade de Niterói. O que eu preciso para desmentir essa minha sentença? Eu preciso dizer que nenhum de vocês vai fazer prova para Niterói? Não. Basta eu encontrar algum de vocês que não vai fazer prova para a cidade de Niterói. Mostrar que pelo menos um não vai fazer prova para a cidade de Niterói. Não vale você dizer para mim que mais da metade não vai fazer, que a maioria não vai fazer, que somente um não vai fazer. Você tem que mostrar a existência de um elemento que não atende àquela regra. Então, concentrem-se no que eu vou falar aqui agora. A negação correta do todo é a ideia de você mostrar a existência de pelo menos um. Ok? Então, aqui, algum número primo não é ímpar, vale como uma negação. Onde o bicho pega? Aí vamos abrir aqui um parêntese. De maneira geral, quando a gente tem prova de múltipla escolha, por exemplo, de outras bancas, FCC, FGV, Sesgran Rio, o estilo múltipla escolha, ele favorece você identificar erros por parte do examinador que elaborou o exercício. O estilo certo e errado, ele é muito perigoso. De maneira geral,
a gente não tem visto essas polêmicas nas provas do Sebrasp. Mas eu preciso que vocês fiquem atentos à seguinte situação que eu vou apresentar aqui, que é a seguinte. Se eu colocar para vocês que, por exemplo, todos os carros são importados. Todos os carros são importados. Aí, eu coloco para vocês o seguinte, essa que está aqui é a minha sentença A, e aí eu coloco para vocês essa sentença que está aqui, dizendo que algum carro não é importado. E coloco essa que está aqui, dizendo que alguns carros não são importados. Ok? Pessoal, o que eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo? O que é o correto. E que, de maneira geral, vocês fiquem amparados com aquela ideia que é a correta. O correto é você fazer a negação dessa forma que está aqui. Eu estou dizendo que todos os carros são importados. Para desmentir que todos os carros são importados, eu tenho que provar que existe pelo menos um que não é. E ponto. Pelo menos um que não é. Então, ó, algum carro não é importado. Por quê? Olha para essa frase que está aqui, ó. Se ao invés de eu colocar para vocês aqui, ó, que todo número primo é ímpar, eu colocasse para vocês assim, olha. Todos, vamos imaginar essa que está aqui, tá? Ó, todos os números primos todos os números primos são ímpares, ok? Todos os números primos são ímpares. A negação está aqui. Algum número primo não é ímpar. Algum número primo não é ímpar? Qual que é o valor dessa sentença, gente? Essa sentença que está aqui, ela é verdadeira ou é falsa? Algum número primo não é ímpar. Tem algum número primo que não seja ímpar? Existe número primo que não seja ímpar? Existe, Bruno. Qual? O 2. Isso, então pronto. Então existe. Tá vendo? Você está mostrando que tem pelo menos um. Ah, tem pelo menos um número primo que não é ímpar. Isso, tem quem? Tem o 2. Fechado. Agora, veja como é sutil. Se ao invés de desmentir dizendo que tem algum número primo que não é ímpar, eu optasse por colocar que alguns números primos não são ímpares. Qual que é o valor lógico dessa sentença? Qual que é o valor lógico dessa sentença? Alguns números primos não são ímpares. Gente, aí é questão de língua portuguesa. E não adianta ficar tentando meter os dois pés na porta e criar uma lógica própria. Quando eu digo para você que tem alguns números primos, isso aqui passa a ideia de mais de um. Alguns alunos, eu não estou querendo falar que é um só. Alguns alunos, eu estou dando a entender que tem mais de um. Então, quando eu falo que tem alguns números primos que não são ímpares, tem alguns números primos que não são ímpares? Alguns não, Bruno. Tem algum. Isso. E aí é língua portuguesa, é linguagem. Eu não tenho como subestimar isso. Então, dizer que alguns números primos não são ímpares, isso aqui também é falso. E aí, se a gente leva a coisa ao pé da letra, essa negação ela não é correta. Perfeito? Não é correto eu desmentir dizendo que tem alguns números primos, porque não tem alguns. Essa frase é falsa e essa aqui também é falsa. Do ponto de vista lógico, para eu ter amparo teórico, eu tenho que desmentir uma mentira contando uma verdade. Se aqui eu estou mentindo, isso não é negação. Então, onde eu estou querendo chegar com vocês? O correto é, no caso de termos uma universal com todos no plural, o correto é a negação ser feita no singular. Só que aí, vocês vão ter que ficar muito atentos ao que eu vou trazer aqui.
Professor, oi. Mas eu estava resolvendo uma questão. Tá bom, pode continuar que eu já sei onde você vai chegar. Você estava resolvendo uma questão em que você viu que o gabarito foi aceito no plural. Questão, às vezes, de outra banca, né? Resolvi ali uma questão da FCC, da FGV. Isso, perfeito. Lembra que eu falei? Quando a prova é de múltipla escolha, a gente tem amparo nas alternativas para tentar encontrar, se não a ideal, a menos pior. Só que não é o caso de vocês. A prova de vocês é uma prova de certo e errado. Então, qual que é a orientação que eu tenho que deixar? Eu te oriento a saber o correto. É mais fácil, numa possível polêmica, apesar de eu ter quase certeza de que eles não vão se prestar esse papel. Não tem porquê para um edital como esse, para um concurso desse tamanho, o cara querer arrumar polêmica para o que não precisa. Mas, enfim, tudo sempre pode acontecer. Mas no caso de uma questão polêmica, é sempre mais fácil ou menos complicado a gente justificar um pedido de recurso quando eu tenho um amparo no correto do que naquilo que é o errado. Então, o correto é a negação dessa frase no plural ser feita no singular. E não vai acontecer nessa aula, mas na terceira aula do sprint que eu vou fazer com vocês, eu vou mostrar uma questão em que eu falo que é aquele examinador bem pedante que levou a coisa extremamente ao pé da letra. Vez ou outra surge um no mundinho do Sebrasp que leva a coisa a ferro e fogo. E aí eu preciso deixar para vocês avisado o que é o correto. Você pode até se acostumar a fazer o errado, mas você tem que saber o que é o correto. A grande preocupação, eu vou mostrar para vocês, né, numa questão que vai rolar no sprint, a grande preocupação é você não ter noção do que é o correto. Eu preciso que você saiba o que é o correto. Você pode até aceitar o errado por falta de opção, mas eu preciso que você saiba o que é o correto. O correto é trazer a negação dessa proposição que está no plural para o singular. Essa negação, do ponto de vista lógico, ela não é correta. E não adianta forçar a barra, porque ela não é correta. Você não pode desmentir que todos os carros são importados com o alguns carros não são importados, a não ser que ele crie condições específicas, dando a garantia no enunciado de que tem mais de um carro. Que não sei, aí sim, porque de resto, se a gente for levar simplesmente o que está escrito aqui, o correto é se desmentir o todos no singular, com algum, com pelo menos um, com existe. Bruno, você tem questão para me provar o que você está falando? Tem. Tem uma questão muito antiga, por isso que eu estou falando. É um ponto que eu tenho que chamar a atenção, mas é um ponto para chamar a atenção. Não é um ponto que os examinadores do Sebrasp explorem assim com tanta frequência, mas eu tenho que falar sobre. A gente tem questão, a gente já teve questão dele muito, mas muito antiga, nessa altura do campeonato ficou muito antiga, em que o item foi considerado errado. Por quê? Eles trouxeram uma frase com todos e a negação foi feita no plural. E o item foi considerado errado. E a gente teve uma questão que foi aplicada em 2018 num concurso do Instituto Federal Fluminense, uma coisa muito pontual, mas que eu vou mostrar para vocês. Que o candidato, e é esse tipo de questão que faz muita diferença quando ela aparece. E aí a gente consegue lapidar o cara que realmente tem base teórica. Não é o cara que está achando que. É você que tem realmente certeza do que é o certo. Então, vou mostrar para vocês, no sprint, uma situação bem pontual, mas que o examinador que leva a coisa a ferro e fogo, ou seja, que faz o certo. Né? O cara que faz o certo. O grande problema é que, em alguns momentos, na preparação para concurso, a gente tem que explicar para vocês muita coisa errada, às vezes, para a gente poder adaptar o perfil de banca, certo? Só que aí, dentro do Sebrasp, a gente tem situações em que surge o cara que faz o certo. Eu aprendi uma vez que se você está num grupo de 5 pessoas, tem 4 pessoas fazendo errado e você fazendo certo, você acaba parecendo que é o que está errado, não é? Então, eu tenho que te situar sobre o que é o certo. O certo é fazer a negação disso aqui no singular. Bruno, a minha prova é de certo e errado. Velho, caiu exatamente isso. E ele trouxe a negação no plural. O que você me sugere? Olha, Bruno, como professor, eu não tenho como me responsabilizar por uma possível cagada que o cara faça lá na elaboração da questão, certo? Então não adianta correr para cima de mim. O que eu sugiro? Eu sugeriria que você raciocinasse com a maneira correta. Qual que é o correto sobre a negação do todos? É a negação no singular. Ele trouxe no plural, então isso é errado.
Só que a sua prova é de certo e errado. E na pior das hipóteses, você tem a opção de deixar em branco. Isso é um ponto para a gente poder facilitar a vida como estratégia de prova. Então, eu tenho que te dar a noção teórica do que é o correto, mas eu tenho que te preparar para uma prova. Se fosse eu faria o correto. Na pior das hipóteses, eu deixaria em branco, certo? A gente tem muitas questões do Sebrasp em que eles vão polemizar essa negação do todo no plural? Não. Isso é ótimo para a gente. Perfeito? É sinal de que é um negocinho que eles não se preocupam. É muito legal porque a gente tem uma banca, não é a nossa banca, mas a banca Sesgran Rio, ela é uma banca que eu adoro quando eu posso trabalhar com eles, porque eles confirmam isso que eu estou falando. Banca Sesgran Rio é uma banca que já cansou de trazer situação semelhante e que, por ser uma prova de múltipla escolha, eles colocam as duas alternativas, a do plural e a do singular. E o gabarito é o correto, que é qual? Que é o do singular. Agora, você vai encontrar provas por aí, às vezes de outras bancas, em que eles vão aceitar a negação dessa que está aqui no plural? Sim. Aí, por serem de múltipla escolha, a gente fica naquela história do menos pior. Só que eu estou te preparando para a prova do INSS que vai ser estilo certo e errado. Então, sugestão, se acontecer de pontualmente termos uma negação de um todo com alguns no plural, eu te sugeriria fazer o correto. Entender que isso está errado. Entender que essa que está aqui está errada. Ou, na pior das hipóteses, deixar em branco. Fechado? E quando a gente for trabalhar no sprint, eu mostro para vocês essa tal questão, na verdade, as questões em que a gente já teve que tomar cuidado com isso, tá bom? De resto, é só saber, então, que o todo vai ser desmentido com algum junto com não, e principalmente quando esse todos, aí vou só deixar claro aqui, né, que essa que tá aqui, não é para ser considerada correta, tá bom? Essa aqui não é para ser considerada correta. Fechado? Então a gente vai desmentir o todo com algum junto com não, o algum junto com não com o todo. Aí deixa eu explicar uma coisa, porque aí quando eu coloco essa questão no plural, começam algumas viagens. Aí agora vamos supor, vamos supor que eu coloco para vocês isso daqui, Sentença A. Alguns carros não são importados. Alguns carros não são importados. Eu quero saber a negação dessa sentença. Como que eu desminto que tem alguns carros que não são importados? Gente, está aqui, sentença do tipo algum A que não é B. Algum A que não é B é desmentido com todo A que é B. Então, alguns carros não são importados, eu posso desmentir dizendo que todos os carros são importados, ou você acha que tem que ser com todo carro é importado? Qual que você acha que é a correta? Alguns carros não são importados. É uma sentença do tipo algum A que não é B. Então, tá aqui, é só o caminho contrário. Se eu nego todo A é B com algum A que não é B, eu vou negar o algum A que não é B com todo A que é B. Só que aí eu estou só te perguntando o seguinte, qual dessas duas que você acha que é a mais correta? Aí, gente, aqui, vejam, eu estou justificando o que eu estou falando aqui com base no sentido da língua portuguesa. Quando eu falei para vocês, né, que essa frase que está aqui ela está errada, eu estou justificando com base na língua portuguesa. Dizer que alguns números primos não são ímpares é dar o sentido de que tem mais de um, certo? Então isso é português, isso não é lógica, isso não é matemática, isso é português, é compreensão. Aqui, então, vocês não precisam ficar polemizando essa que está aqui, porque nesse caso as duas são corretas. Ah, não, mas aí é muito confuso. Você que fala para mim que é muito confuso, você está tentando arrumar regra para o que não existe, você está tentando arrumar complicação para o que não existe, porque, veja, é língua portuguesa isso. Dizer que todos os carros são importados e que todo carro é importado, dá tudo na mesma. Porque, de qualquer maneira, eu estou generalizando. Todos os carros são importados, todo carro é importado, não tem uma diferença na interpretação disso. É diferente.
dizer que tem algum carro que não é e que tem alguns que não são. É diferente dizer que tem algum número primo que não é ímpar e dizer que tem alguns números primos. Esse algum passa uma ideia de unicidade, de ter ali pelo menos um. Aqui, esse alguns passa a ideia de mais de um. E, de novo, não estou justificando matemática ou lógica, estou justificando a compreensão da proposição. Dizer que todos os carros são importados e que todo carro é importado, o efeito é o mesmo, gente. Não é decoreba, é compreensão da língua portuguesa. Uma coisa é, existe aluno meu que não é mineiro. Uma coisa é eu dar a entender que existe aluno. Eu tenho algum aluno que não é mineiro. Outra é eu falar que eu tenho alguns. Agora, dizer que todos os mineiros são brasileiros. Todo mineiro é brasileiro. Mudou alguma coisa? Nada. Então aqui não faz diferença. Então não tem o que polemizar nesse caso. A preocupação é quando vier daqui, certo? É entender literalmente a lógica, tá bom? Todos os carros são importados. É entender que eu posso estar num pátio em que eu afirme que todos os carros ali são importados e é entender que eu posso estar num pátio em que eu não tenha alguns que não são. E o que eu preciso para garantir que todos são é mostrar que tem algum que não é. E que dependendo da situação pode ser que eu não tenha mais de um. Então, aqui se a gente leva o correto, a gente não aceita o plural. Agora, aqui não faz diferença nenhuma. Dizer que todos os carros são importados e que todo carro é importado é tudo a mesma coisa. Tá? Então, aqui para essa, qualquer uma das duas é válida. Fechado? Ok? Perfeito? Muito bem. E para o nenhum? Bom, o nenhum é desmentido pelo algum. Por quê? E, de novo, gente, não é decoreba. Se eu virar e falar para você assim, olha, nenhum aluno é português. Aí você começa a entender onde você está pisando. Você para de trazer argumentos, né, conclusões que realmente não têm lógica alguma. E você começa a entender a lógica mesmo. Se eu chego para você e falo que eu estou num ambiente em que nenhum dos meus alunos nasceu em Portugal, então nenhum aluno aqui é português. O que eu preciso para alguém desmentir? Que nenhum dos meus alunos é português. Dizer que tem algum. Alguns não. Você vai fazer o correto. Tem alguns alunos aqui que são portugueses. Você não precisa mostrar que vale para mais de um. Você tem que mostrar que você tem que garantir a existência. Para se desmentir o universal, você tem que comprovar com o existencial. Então, se eu digo para vocês que nenhum dos alunos é português, nenhum dos alunos é português. Para desmentir que nenhum dos alunos é português, eu digo que tem algum aluno que é português. Que pelo menos um aluno é português. Que pelo menos um nasceu em Portugal, que portanto é português. Certo? Então, de novo, não é decoreba. E a gente vai, na nossa próxima aula, confirmar isso aqui logicamente, no papel. Tá? Porque o nenhum ele também traz uma ideia de cientão, como a gente já viu. E como a gente está tratando de negação, negar uma estrutura que por trás dela tem um cientão, negar um cientão implica obter um E. E o algum traz o E. Então aqui, por enquanto, a gente está meio que na base da intuição, certo? Mas no nosso próximo encontro, quando a gente entra em lógica de primeira ordem, eu tenho como demonstrar isso para vocês. Se o nenhum, a gente já viu que é um cientão, a negação de um cientão vai ser um E. Negação, então, do nenhum A é B, é o algum A que é B. Então, de novo, tá vendo aí? Quando eu falo para vocês que, nenhum dos alunos é português. Alguns alunos são. Bom, eu faria o correto. Para negar o nenhum passa uma ideia de todo. Para desmentir algo que vale para todos, basta eu falar que para pelo menos um, aquilo não funciona. Então, como nenhum é o todo com o não, se eu digo que nenhum aluno é português, basta eu encontrar pelo menos um aluno que seja, mostrar que tem algum aluno que seja, mostrar que há aluno que seja. Perfeito? Então, aqui, e a mesma coisa o contrário, né? O algum A que é B. Algum A que é B, a gente pode desmentir com nenhum A que é B. Então, se eu precisar desmentir, tem algum carro que é branco.
Para desmentir que algum carro é branco, eu mostro que nenhum carro é branco. Tá bom? Bem, então, de novo, apesar de parecer que nós temos aqui 4 regras, são na realidade 2, tá? O que é via de mão dupla. O todo A é B, eu desminto com o algum A que não é B. Algum A que não é B, eu desminto com o todo A que é B. Nenhum A é B, eu desminto com o algum A que é B. E o algum A que é B, eu desminto com o nenhum A que é B.